Bom dia, bom dia. Tum, 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 tum. O melhor é o Instagram dando, avisando que tá chamando todo mundo pra vir pra cá. A melhor parte é essa. Bom dia, Alfredo, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo à mesa de hoje. Hoje a gente vai conversar. Tem um tema aqui pra gente bater um papo. Bom dia, Ita linda. Como é que você tá? Senhora de casa nova. Espero ter tudo pronto aí quando for aí, viu? Bom dia, Alfredo. Legal esse negócio agora de poder curtir o comentário, né? Que antes não tinha isso, não. Gente, então, né? Ontem eu fui, né? Vocês viram no story, fui no cabeleireiro. Mas eu não pintei o cabelo. Que eu dei redutor, ele muda de cor. Mas eu vou pintar semana que vem. Bora começar aqui? Deixa eu colocar o tema de hoje. Não erre. Em seu coração. Prontinho. Deixa eu fixar aqui. Top. Fechado. Vai ter café. Aí sim. Se não tiver fé, não adianta não, entendeu assim? Eu vou, mas eu levo. Sem problema. Gente, vê só, eu tava aqui pensando, né? Ontem, hoje, tava lendo Hebreus. E eu comecei a observar como é que o pessoal, ele agia no deserto, né? Como é que o povo saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. Bom dia, Lari. Linda. Tá bem? E pensando sobre isso ontem, né? Engraçado, né? Como as coisas vão se encaminhando, né? Eu li, achei interessante, só que, inclusive, Hebreus, né? É um livro que eu acho muito massa, uma carta muito poderosa. Porque ele deixa muito claro, assim, qual é o significado de Jesus ter vindo, quem é Jesus na história toda, a diferença dele dos anjos e de todo o sistema que existia antes para que o pecado fosse perdoado, e deixa muito claro que Jesus é esse cordeiro perfeito. Enfim, é uma das cartas que eu mais gosto de ler, assim, que eu acho mais profundo, que traz muito significado para o que já passou, né? E aí ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial para mim, que falou, né, de uma situação específica dela, não vou dizer o nome dela aqui, mas que é basicamente o seguinte: o Espírito Santo estava falando com ela para ela fazer alguma coisa específica. Bom dia, prima. Te amo, cheiro. Uma coisa específica. Só que, ao Espírito Santo pedir isso para ela tá com medo de fazer, né? Porque é algo assim muito confidencial, muito dela, assim, que o que Deus está pedindo para ela, por exemplo, nesse momento é que ela vai falar com uma pessoa específica e vai pedir perdão, certo? E ela ficou toda assim meio duvidosa, né? Com aquele medo de fazer aquilo, de não ser compreendida pela outra pessoa, né? Quantos da gente aqui não passa por isso também, de ter medo de não ser compreendido e achar que você está sendo louco de falar algo desse tipo, né? De, sei lá, chegar para conversar com o outro, pedir perdão por algo que o outro talvez nem saiba, de repente. Enfim, não vai entender nada. E depois que a gente teve essa conversa, eu comecei a pensar sobre isso, né? E
o que veio em mente foi o seguinte, de você aprender a remir o tempo, né? Porque ela pediu para ser guiada pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo pediu para guiar, ela não tá agindo. E quando esse pensamento veio na minha cabeça, preste atenção. Quando esse pensamento de a gente tem que saber acelerar as coisas, né? Tem que remir o tempo, enfim. O Espírito Santo falou algo comigo que foi um pouco assim, fora de comum. Né? Nesse momento que eu criei essa linha de pensamento. Ele falou pra mim assim, Thaís, o problema não é o tempo. O problema não é o tempo que você gasta. Vou dar um exemplo prático. Para cumprir minha vontade. Tem uma coisa que é muito mais importante do que isso, é o coração. Onde está o seu coração? E, gente, aquilo ali pra mim, na hora, né, quando eu pensei nisso, meu Deus do céu, chega, deu uma... Sabe como você sente um alívio, literalmente, no seu peito, assim, e diz assim, meu Deus do céu. A gente fica querendo correr contra o tempo, mas o que é mais importante, a gente não se importa, que é com o coração. Por que nós estamos querendo acelerar essa coisa que a gente está querendo fazer? Qual é o motivo, realmente, que existe no nosso coração para que isso aconteça? E até mesmo para algo que é tão digno, né? Que é fazer a vontade de Deus. Por que nós estamos cumprindo a vontade de Deus? O que é que existe no nosso coração? Qual é a motivação do nosso coração para cumprir a própria vontade de Deus? Vê só. Como é que a gente pode viver assim? Né? A gente vive nossa vida desse jeito, querendo fazer a vontade de Deus, mas antes de querer, inclusive, né, de querer fazer isso de uma maneira apressada, o mais rápido possível, é a gente ter o coração correto. Um coração que não está errando, tu entende? E tem um texto bem específico aí em Hebreus que fala bem sobre isso, é Hebreus 3. E eu vou ler aqui bem rápido, são 3 versículos, mas só para vocês entenderem o contexto. No começo de Hebreus ele está falando, né, de Jesus, sobre Jesus, quem ele é, que ele não era um anjo, ele veio em forma de homem, como natureza humana. E aí ele pega e diz assim, que o Espírito Santo diz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o seu coração, como no dia da tentação do deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Já vou abrir aqui um parênteses. A gente escuta hoje muita música tipo do deserto, né? Que o deserto chega no deserto e tudo mais. Existe muita música que envolve o nome deserto no meu gospel. E o que eu acho estranho, né? É que esse nome, né? O tal deserto, que é um lugar físico e também no sentido figurado da coisa, também um lugar espiritual. As pessoas sempre veem o deserto como um lugar difícil, um lugar ruim, entendeu? Um lugar de provação, enfim, um negócio complicado, né? E se você for parar para observar, por exemplo, o que é que fez o povo que saiu do Egito e ir para a Terra Prometida não chegar na Terra Prometida em 40 dias, como seria o percurso normal? Eu não sei se você sabe, mas para o pessoal sair do Egito para ir para a Terra Prometida, existia uma distância temporal, né? Você andando e tudo, lugar, tempo e espaço, de 40 dias. Só que se transformou, não foi em 40 meses, nem 40 semanas, se tornou 40 anos. E a gente olha para a situação e pensa assim, meu Deus do céu, né? Tipo, Deus que guiou eles no deserto, porque eles tinham uma coluna de fogo à noite, existia uma nuvem de dia que guiava eles, então o povo só ia atrás daquela nuvem, atrás daquela coluna de fogo, ou seja, foi o próprio Deus que deixou aquele povo 40 anos no deserto. Não foi o povo que quis isso. Presta atenção, tu acha que o povo que estava lá não estava apressado para chegar logo na Terra Prometida? E qual era a vontade de Deus? Chegar na Terra Prometida. E por que não chegaram na Terra Prometida em 40 dias? Por causa do coração. Então presta atenção. Que nem eu estava falando antes. O problema de Deus não é tempo, mas sim o coração com que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Então o próprio Deus colocou as pessoas em uma situação de perca de tempo, né? A aparente perca de tempo. 40 dias se tornaram 40 anos intencionalmente por causa do coração daquele povo.
por causa do coração daquele povo. Então, o que é que ele fala aqui? Que quando os pais tentaram ele, né? Provaram o Espírito Santo, viram as obras que foram praticadas por 40 anos, assim foi ofendida essa geração, e ele disse: eles sempre erram em seus corações, e não conheceram os meus caminhos. Então, enquanto eu estava no deserto, né, esse deserto que parece um lugar de sofrimento, na verdade se tornou um lugar de provisão. Eles tinham maná todo dia, comida fresquinha todos os dias, de uma maneira sobrenatural. Nunca mais existia uma situação assim, né, específica para um povo inteiro de milhões de pessoas sendo alimentadas por Deus diretamente com um pão que cai do céu, literalmente. Isso não se repetiu mais na história. Eles tinham coluna de fogo para espantar, né, todos os animais que estavam lá, para aquecer eles também no frio castigante do deserto da noite. No calor do dia, eles também eram protegidos por causa daquela nuvem que acompanhava eles. Então o deserto foi um lugar de provisão. Foi um lugar em que eles tiveram o amor de Deus derramado na vida deles ali. De uma maneira muito visível mesmo e palpável de verdade, né? Até provado, né? Até poder comer. Até comer de maná sobrenatural puderam comer, né? Então, o deserto não é um lugar de sofrimento, entende? Não é um lugar de castigo, muito pelo contrário. O Pai guiou eles naquele deserto com uma intenção. Ele deixou claro que o problema dele não era o tempo que eles iam gastar para chegar, para alcançar a vontade de Deus, entende? Bom dia, Sara. Cheiro. Bom dia, Will, também, que entrou aqui. Bom dia para todo mundo. O problema não era isso. O problema não era o tempo que eles iam levar, mas qual o coração que eles estavam levando para aquele lugar. Agora vamos trazer para a vida da gente, certo? Quantas vezes a gente fica com pressa de cumprir a vontade de Deus, entendeu? E, gente, isso é ruim? É óbvio que não, né? Quem é que não quer ouvir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus? Todo mundo quer fazer isso. Pelo menos aqueles que levam Jesus a sério mesmo vão querer fazer a vontade de Deus, né? Mas a gente não pode ignorar que existe dentro da gente mesmo um processo que vai sim levar tempo. E é normal que isso aconteça. Tem coisas que a gente não consegue pular, né? Tem coisas que a gente é submetido realmente ao tempo para que a gente consiga enxergar o coração daquilo que a gente está querendo construir. Então, até nas coisas que é da vontade de Deus e que Deus tem colocado hoje no teu coração de maneira muito prática, assim, de tu fazer alguma coisa, o que eu quero te encorajar hoje é de você observar o seu coração. Porque, gente, tempo não é uma variável problemática para a vida da gente, mas sim o coração. Quando você dispõe o seu coração para fazer a vontade de Deus, e assim, Deus, eu quero ser transformado por Ti. E tudo isso que eu estou querendo construir e fazer, qual é o coração que me motiva a isso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Porque no fim das contas, gente, o que Deus vai querer da gente não vai ser uma super empresa, não vai ser um ministério que foi construído, não vai ser nem sequer, que é algo tão valioso, a família que a gente construiu. Isso tudo tem muito valor. Isso tudo que você vai construir, você vai fazer, tudo que você vai criar. Nossa, isso é a expressão de Deus aqui na Terra. E é algo que eu defendo muito, que todo mundo nasceu para criar alguma coisa. Seja lá o que for, você nasceu para criar alguma coisa. Que é do seu jeito, entende? Com a sua cara. Eu creio demais nisso, que a gente nasceu para isso, entendeu? Mas o principal é a gente enxergar nosso coração. Porque senão a gente... Isso, prima. Muito bom. Ansiedade, exato. O que acaba acontecendo é isso. A pessoa vai sonhando tanto com amanhã, né, que não usufruiu hoje. E o que a gente precisa zelar no hoje é com o nosso coração. É que o nosso coração seja um coração que está convergindo com o coração de Deus. Então não adianta a gente buscar todos esses sonhos que a gente tem, se antes mesmo disso a gente não buscar o nosso coração. Isso pra gente é um problema, né? Um problema bom, entendeu? E eu vou dizer por quê. Porque pra quem
não conhece Jesus e não está se importando com a questão do coração, de por que fazer o que está fazendo e tal, ele vai encontrar motivos em qualquer outro lugar, entendeu? Vai encontrar motivos na sua vontade de construir tal coisa, de conseguir mais dinheiro, de construir, enfim, o seu próprio nome, o seu próprio poder, entendeu? E as pessoas que realmente têm um coração de Deus, que buscam, que foi transformado por ele, isso é graça na vida da gente. A gente tem esse pré, digamos assim, sabe? Essa disposição prévia antes mesmo de fazer algo. Antes mesmo de fazer algo, a gente tem essa preocupação de onde é que está meu coração nessa história toda? Onde é que eu estou querendo chegar nisso tudo, sabe? E ter paciência. Quantas vezes eu, na minha vida mesmo, já resisti ao Espírito Santo, tal que ele estava me falando. E eu já me senti muito culpada por causa disso, porque eu não agia, entendeu? Porque eu não ia atrás, porque eu ficava nisso. E é aquela típica coisa, eu pergunto o que Deus quer, quando eu quero. Quando Ele me diz, eu não faço. Eu fico meio assim. E, gente, tudo começa com a confiança. E pra você ter confiança em alguém, você precisa gastar tempo com essa pessoa. E gastando tempo com essa pessoa, você vai ter o coração alinhado com o dela. A forma como você fala fica parecida com a dela. Naturalmente acontece assim. Né? Uma relação, quando você dispõe tempo para uma relação, até isso é importante. Você entender isso. Que ter comunhão com Jesus precisa de você. Você precisa de uma disponibilidade para investir nisso. Qualquer relação que você tem hoje, com os melhores amigos que você tem aí, pode observar, o que você mais gastou com ela foi tempo. E para o outro isso pode parecer um tempo perdido. Mas foi através desse tempo que você construiu confiança. E por causa dessa confiança você começou a compartilhar a vida. E por causa da convivência que você foi tendo com ela, você foi tendo um jeito de falar dela parecido com o dela. Você foi tendo um pensamento parecido com o dela. É assim que acontece com a gente, né? Só que às vezes a gente fica querendo pular essas fases. Entende? A gente fica querendo viver logo. A gente trata Deus como chefe e a gente como servo do chefe. Que tem que fazer a vontade dele de todo jeito, porque se a gente não fizer, a gente não está sendo digno de ser servo do chefe. Entendeu? E o maior chamado do Evangelho, gente, Cristo não morreu na cruz para fazer de Deus o nosso Senhor, porque Senhor ele já era. A revelação de que Deus era Senhor já estava revelado pra gente já. Mas quando Cristo veio, ele veio apresentar Deus como Pai. Não foi como Senhor, não foi como o Senhor dos Exércitos, entendeu? Como Deus Todo-Poderoso. Ele veio apresentar Deus como Pai. E quanto mais o nosso coração está alinhado com o coração do Pai, mais está lá querendo conhecer o coração do Pai, mais nosso coração vai ter calma. Por isso que a Bíblia fala tanto também sobre perseverança, você perseverar. Sobre a paciência também. Porque a gente precisa mesmo disso na vida da gente. O nosso coração ele precisa estar enxergando o coração de Deus de verdade. E, gente, é de verdade, assim, lá no fundo, entende? Você conhecer o coração do Pai e estar disposto a conhecer o coração do Pai. Investir tempo nisso. O problema daquele povo no deserto não foi o tempo, mas foi o coração. E, ó, ainda que a gente demore a cumprir isso que Deus tem chamado a gente, lembre que o deserto, que parece um lugar muito ruim para muita gente, foi o lugar de maior provisão. Foi o lugar de provisão daquele povo. Foi o lugar que eles experimentaram o sobrenatural. Então que o Espírito Santo, ele console mesmo no teu coração, né, durante a semana. Eu queria te convidar a isso, a dispor o teu coração a ser alinhado com o coração de Deus, entende? E ó, é que nem quando Jesus fala sobre todas as coisas serem acrescentadas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas. Todas as coisas que você pensa que estão emperradas, as conexões certas, a provisão financeira, tudo isso. A gente vai passando a usufruir daquilo que Deus mesmo já nos chamou.
É uma questão de tempo. Entende? E vamos ter calma, assim, nesse aspecto. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Um dos sonhos, né? Um sonho que eu tenho no meu coração, na verdade, não é um dos sonhos, não, porque eu acho que tem. Eu diria que esse é o meu porquê, assim, de agir como eu tenho agido. Durante 2 anos, né? Desde quando eu saí da empresa que eu trabalhava e comecei a empreender aqui na internet, tudo, eu percebi que eu tinha um sonho, né? Eu já tinha desde antes, mas só que eu não tinha clareza, assim. Cada dia que se passa eu vou tendo mais clareza. E o que eu quero é ajudar pessoas a tirar sonhos que ficam guardados dentro dela. Porque é sério, quando eu falo assim que eu acredito que todo mundo nasceu para construir algo, eu realmente acredito nisso. Tipo, eu não imagino eu criando alguma coisa para ter pessoas que vão trabalhar para esse meu sonho somente. Eu acredito que existe uma fase na sua vida em quando você não tem clareza do sonho, de um sonho, de algo que Deus colocou no teu coração. Eu te instruo a servir sonhos de outras pessoas. Por quê? Porque você vai desenvolver habilidade, você vai estar servindo, né, de acordo com o coração, certo? Não esqueça disso, com o coração. Porque o nosso Pai, ele vai observar tudo pelo lente do coração. Então, quando você não tem clareza, você vai servir o sonho de alguém. Mas eu acredito que todo mundo aqui, seja lá qual for a sua idade, homem, mulher, não sei, casado, solteiro, não sei. Mas eu acredito que todo mundo nasceu para construir coisas, para criar coisas a partir de você, a partir do que você enxerga da sua lente do mundo, entendeu? Então, empresas, negócios, projetos, ONGs, não sei. Qualquer coisa. Mas eu acredito que a gente tem um poder de criação dentro da gente, a gente não pode ignorar isso. E principalmente quando se fala das pessoas que entendem que são criadas por Deus e que são filhos de Deus. No caso, a gente como cristão, como filho de Deus aqui na Terra. Não faz sentido algum a gente ver pessoas que não conhecem nosso Pai criar coisas e a gente que é filho de Deus e tem esse entendimento e crê que nós somos filhos do Criador, não criar. Não colocar pra fora isso, entendeu? E eu sei que o que mais trava a gente é medo, é essa falta de percepção sobre quem Deus é. A falta de percepção de quem nós somos. Porque isso tudo nos trava e a gente fica pensando, será que eu estou fazendo isso aqui para buscar minha própria glória ou não, entendeu? A gente fica pensando, vai ficando com medo, né? Será que essa é a hora de começar ou não? Mas será que Deus está me abençoando nesse projeto? Será que é a vontade dele para minha vida ou não? E a gente fica com todos esses questionamentos que impedem a gente de começar alguma coisa, que impedem a gente de construir algo, entendeu? Então, o que eu tenho assim como um fator motivador até mesmo dessas lives e de tudo que ainda está vendo por aí, é ajudar a gente, que é filho de Deus, a enxergar a nossa identidade como a gente realmente é. A enxergar o nosso Pai como ele realmente é. A partir disso, a gente conseguir enxergar o propósito que a gente tem. Sem que esse propósito seja algo pesado, né? Mas é uma construção de um porquê da gente existir. E com isso, enxergando quem Deus é, quem nós somos, por que nós estamos aqui. Como é que a gente pode transformar esse mundo, a gente criar alguma coisa. Tocar um projeto, seja na internet, seja no mundo físico, enfim. E o que eu enxergo que mais impede a gente são essas percepções equivocadas sobre quem Deus é. E até mesmo no mundo empreendedor que a gente escuta tanto hoje, né? E que bom, eu acho muito bom isso. A gente tem tantas pessoas que falam de empreendedorismo. Esfriou o café. Horrível. O que a gente escuta muito hoje no mundo empreendedor são ideias e princípios e valores e tudo que alguns são equivalentes com o reino, com o que nós cremos, mas tem outros que eu fico um pouco pé atrás. Um deles é isso, essa questão do tempo, né? Porque eles não estão preocupados com o coração, eles estão preocupados em te motivar para que você tome ação, mas não com o nosso coração. E o caminho que o nosso Pai traz pra gente, mais saudável e feliz e próspero de verdade, é um caminho que começa pelo coração e não pelo tempo, entende? Então, o coração antecede o tempo. Então, a gente precisa trazer esses conceitos, essas percepções que nós temos do Evangelho e aplicar isso na nossa vida. Eu acredito que o Evangelho, ele é, de fato, uma lente que a gente coloca no nosso olho e ela traz uma nova perspectiva na nossa vida.
para que a gente enxergue a vida de outra forma e age de outra forma também. Tudo baseado no Evangelho. Para quem está fora, isso pode parecer uma loucura, um fanatismo, talvez. Não sei. Mas para quem está dentro, se você tem o Espírito Santo, é o caminho que a gente busca, na verdade, né? Não quer dizer que a gente é perfeito e vai conseguir acertar em tudo, mas que a gente busca o caminho onde existe um zelo no nosso coração. E é engraçado que ele diz exatamente isso. Eles sempre erram em seus corações e não conhecer os meus caminhos. O fato da gente não conhecer o coração de Deus, errar no nosso coração, impede que a gente conheça o caminho de Deus para a vida da gente. Tem alguns caminhos que vão ser mais curtos no espaço-tempo. Outros caminhos vão ser mais longos no espaço-tempo. Mas, gente, se hoje o mundo se acabasse, certo? Que não vai se acabar assim, né? Jesus vai voltar, vai ter arrebatamento, tudo mais, enfim. Sei lá como você crê. Eu acredito que todo mundo crê que Jesus vai voltar, então pronto. Se hoje isso acontecesse, o que é que ia te garantir que teu coração está em paz? Porque eu espero aqui que em nome de Jesus todo mundo tenha convicção da sua salvação. Talvez alguns fiquem chocados, mas eu creio que o nosso Pai deseja que nós temos convicção de que a gente está salvo, porque não depende da gente. É graça e favor dele na nossa vida. Ponto. Mas se Jesus voltasse hoje e dissesse assim, ó, o que é que eu tenho para entregar a Deus? Aí você pensa, mano, não construí nada, não consegui tirar nada do papel, ainda não foi. E a gente fica pensando que é esse o quê que a gente vai entregar para Deus, né? Mas, gente, não é o que a gente vai entregar. É o porquê desse o que a gente ia construir. E que nem deu tempo ainda, de repente. É o coração com que a gente faz as coisas, entende? Então, ó, ainda que existem desejos no teu coração, de sonhos aí, que tá na tua mente, que tu consegue enxergar, assim, visivelmente, mas tá tudo na tua cabeça. Ainda não saiu. O mundo ainda não viu. Eu quero te falar. Para Deus, esse sonho já é uma realidade. Porque ele está enxergando como você enxerga ele. Se você tem o poder de imaginar, imagine Deus. De ver o invisível. Ele consegue enxergar isso. Ele conhece a gente mais do que a gente. Então, na perspectiva divina, tudo isso já está construído, entende? No coração de Deus. Já foi feito. Agora, o que é que será que ele vai perguntar a gente? O que é que será que ele vai pedir pra gente quando ele chegar aqui, né? Quando ele voltar, enfim. Será que vai ser o projeto que a gente tirou do papel? Ou vai ser o coração, que foi um coração que buscava alinhar com o coração dele? Um coração que realmente enxergou, olhou pra Deus. E disse assim, Jesus, ó, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, mas eu quero isso aqui com o coração certo. Eu quero isso aqui com o coração alinhado com o teu. E não somente entregar tudo que eu gastei mais tempo na minha vida, que foi esse projeto aqui que eu construí. Gente, quando a gente entende esse valor, né? O valor que existe, né? Esse princípio do nosso Pai, de dar valor ao coração, inclusive o nosso dia se torna mais leve. A gente passa a viver os dias de uma maneira mais calma também. Com menos culpa, com menos condenação. A gente vai tendo mais paciência até com a gente mesmo. A gente, se Jesus estivesse preocupado com o tempo, a gente, mas pode ter certeza que Cristo tinha morrido quando fosse criança. Os discípulos que foram escolhidos, pode ter certeza que não seriam eles. Porque na perspectiva humana, Pedro só foi atrapalhar mais que ajudar. Principalmente durante os 3 anos. Se a perspectiva do nosso Pai fosse tempo, se a variável mais importante fosse tempo, não seria assim. Ele não teria escolhido quem ele escolheu. Jesus não teria morrido com 33 anos, teria morrido com 10 no máximo, por que esperar tanto? Então a variável mais importante não é o tempo. Não é tempo. E a Bíblia fala sobre o coração várias vezes. Não sei quantas vezes, literalmente, no Novo Testamento, principalmente. Mas o nosso coração é a fonte, né? Tem vários versículos que falam sobre isso. Tem Provérbios também.
Tem aquele versículo que fala sobre guardar o nosso coração, porque é dele que procedem nossas fontes de vida. Então hoje eu vim te encorajar a se alegrar, né? Assim que a gente acabar aqui a live, se você tiver como, né? Se você trabalha de casa, enfim. Você tirar um tempo, né? E analisar teu coração e se alegrar, sabe? Com a fase que você está vivendo hoje. O dia a dia que você está fazendo, que você está usufruindo hoje, as pessoas que você está convivendo. Esse, ó Deus, eu tenho um projeto, eu tenho esses sonhos, eu tenho essa vontade aqui pra mim. E eu acredito que é a tua vontade também, porque é algo que exalta o teu nome. Mas eu não quero chegar nesse lugar futuro. Não quero chegar nesse futuro sem estar com o teu coração. Eu quero o teu coração. Entende? Que massa, Sara. Muito bom. Depois compartilha comigo, quero saber. Sara tá falando aqui que tá fazendo estudo sobre o coração esses dias. Nossa, eu acho que de todas as variáveis, né? O coração é a principal, viu? Pra gente como ser humano é tempo, espaço, né? A gente tá submetido a isso como ser humano, mas eu não creio que essas são as variáveis mais importantes. Enfim, gente, é isso aí. Então eu espero que a gente tenha refletido sobre isso, que seja só o início de uma conversa, né? Tipo, eu não tô aqui pra ter uma performance top, né? Nem nada do tipo, nem tô aqui pra entregar respostas, eu sou mais do tipo que faz perguntas e que faz o povo se perguntar. E eu queria te encorajar isso, a você perguntar ao Espírito Santo. Isso faz sentido mesmo? Essa questão de tempo, de coração. O que vem em primeiro lugar? O que é que o senhor mais se importa? Qual é a perspectiva que o senhor tem de eternidade, sobre tempo, enfim. Enfim, gente, é isso. Que você aproveite, né, isso que a gente conversou, para extrair o que há de melhor nisso, certo? Que você saia daqui com mais perguntas do que respostas. Meu sonho sempre vai ser esse, meu desejo sempre vai ser esse. Que você saia daqui com mais curiosidade. Então, é isso aí. Cheiro, boa semana pra vocês. Aproveite a semana, consciente disso. De cuidar do nosso coração e de zelar pelo nosso coração. Fechou? De olhar a vida nas perspectivas que o nosso Pai vê e enxerga lá de cima. Tá bom? Cheiro pra vocês. Até logo. Faça um café aí e aproveite a vida. Analisar o café com o coração é melhor. Tchau, gente. Amo vocês. Boa semana.